Quem está alegre, diga glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Abra suas Bíblias comigo. Gênesis 24 e 16. Quem achou, diga glória a Deus. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Levanta sua mão ao céu, diga comigo: meu Deus, fala ao meu coração pela tua palavra. Meu Deus, renova minha fé nesta noite, em nome de Jesus. O homem não é nada, ó Deus, mas a tua palavra, ela é poderosa. Fala comigo. Podem assentar, irmãos, e podem louvar ao Senhor Jesus com as palmas. Queridos irmãos e irmãs, esta parte da Bíblia eu acho muito interessante. Nós vamos encontrar um homem de fé, o pai da fé. O nome dele, assim colocado pelo seu pai Terá, o seu nome é Abrão. Pai da altura, pai daquilo que é grande, pai daquilo que é magnífico, Abrão. Mas Deus abençoou Abrão grandissimamente, a ponto do seu nome ser mudado para Abraão. Agora já não mais pai da altura ou pai de coisas grandes, mas ele é chamado de pai das nações, ou pai de uma grande nação. Por mais modesto que seja, o significado do seu nome é esse: pai de uma grande nação. Esse é Abraão. Abraão tem a sua esposa que ele tanto ama, Sarai, que depois seu nome é mudado por Deus para Sara. E a sua esposa, ela vem a óbito, o caminho de toda a terra. Ela morre, ela falece, e deixa o seu filho, o filho da promessa. E esse filho da promessa, vale lembrar que não é o Ismael ou Ismail, como diriam os árabes ou os muçulmanos. Este filho tão querido de Sara ou Sarai é o Isaque, riso. E este nome já porque quando ela recebe a promessa, ela já não está mais no período de fertilidade das mulheres. Então Sara, quando morre, deixa seu filho Isaque. E ele era muito apegado à sua mãe. E ele tinha grandes promessas da parte de Deus. Então seu coração fica entristecido. Seu coração fica preocupado extremamente com relação ao seu futuro. Ele já está com aproximadamente 40 anos agora. E 40 anos é uma idade bastante jovem para casamento no Oriente Médio para essa época. Abraão tem uma nova preocupação agora, já com 140 anos, porque quando Isaac nasce, Abraão tem 100. E se Isaac tem 40 anos, automaticamente Abraão vai ter 140 agora. Ele não sabia quanto tempo de vida ele teria, mas a Bíblia diz que ele teria mais 35 anos de vida, depois do casamento de Isaac, porque ele morreu com 175. É uma idade longeva. É um presente de Deus viver bastante. Pudera também, o pai da fé, mas ele tem uma grande preocupação. Uma preocupação com seu filho. Ele tem uma promessa grande de Deus. Deus promete torná-lo tão grande, a ponto de ele se perder nos cálculos ou na contagem das estrelas do céu, ou das areias, dos grãos da areia do mar. Tamanha seria a grandeza familiar, a grandeza de reconhecimento
a grandeza do grau em que se tornariam ilustres seus descendentes. Isso é Abraão. Mas ele está para falecer. Seu filho Ismael foi embora. Não está mais em casa depois de toda aquela contenda com Agar e Sara. A única pessoa que ele tem em casa agora é um damasceno chamado Eliezer. A palavra damasceno nos leva à compreensão de alguém que nasce em Damasco. Ele nasceu dentro da casa de Abraão, segundo a Bíblia mesmo. Então ele possivelmente seria o herdeiro. E junto com Isaac, a situação se torna tão complicada, porque o Isaac agora está com 40 anos. É difícil. Está com seus 40 anos. E toda aquela grandeza de Abraão precisa ser repassado para alguém. E um homem sem uma família, ele não é ninguém. Abraão não está preocupado com ele mesmo. Porque no capítulo 24, versículo 1, nós vamos ler que Abraão era abençoado em tudo. Em tudo. Abraão foi abençoado em tudo. Mas não basta. Ele se preocupou com seus filhos. Ele se preocupou com a sua posteridade. É o contrário do que tem acontecido com muitos casais hoje. Muitos casais hoje, ao invés de terem uma preocupação com a família, se preocupar com os filhos, com os netos, ou com a esposa, porque a esposa pegou um pouquinho mais de idade, ou porque ela está doente, a coitada, ele já vai logo mirando e já vai cobiçando alguma que seja mais novinha. Ou talvez ela, objetivando somente a satisfação de seus prazeres carnais, ela começa a perder o prazer pela família, pelo esposo, que ajudou-a a construir seu patrimônio, e começa aquela disputa de ver quem xinga mais, quem rebaixa mais, e quem profere mais adjetivo pejorativo, para ver quem que é o mais truculento, para ver quem tem mais direito, porque existe este prazer, e esta gana pelo prazer, e em nome do prazer, não se preocupa-se com o futuro dos filhos. Em muitos casais do Brasil, e até pessoas dentro da igreja têm andado por este caminho. O nome disso é egoísmo. E Deus jamais vai operar no meio de um egoísmo pela simples satisfação de um prazer em detrimento do abandono do futuro da família. Mas Abraão, ao invés de ser egoísta, ele tem sido abençoado em tudo em sua vida, mas ele não se contenta. Além dele ser abençoado, ele quer que seu filho seja abençoado, ele quer que os netos sejam abençoados, os bisnetos sejam abençoados, os tataranetos sejam abençoados, toda a sua semente seja abençoada. E Deus tem prazer em quem não é egoísta, mas é altruísta e pensa na sua família também. Abraão não era egoísta. Abraão tem uma preocupação com o casamento de Isaac. Só que vocês pensam que casamento resolve o problema? Vocês sabem que não. Casamento não resolve o problema. Um bom casamento ajuda bastante. Mas um casamento não resolve problemas. E Abraão sabia que não adiantaria apenas Isaac casar-se. Ele tem uma proposta melhor que essa. Eu quero que meu filho se case, mas eu quero que meu filho se case bem. Eu tenho uma preocupação com o futuro do meu filho. E a extraordinária comparação de Abraão, tipificando a pessoa de Deus. Isaac, tipificando a pessoa de Cristo. E Rebeca, imagine, a pretendente lá longe, na Mesopotâmia, representando a igreja. E Eliezer, esse damasceno que eu tenho falado, representando aquele que vai procurar a noiva, aquele que vai preparar a noiva. Quem é esse Eliezer? É o Espírito Santo de Deus. Abraão então convida o damasceno Eliezer ou Eliezer à sua presença e diz: Eliezer, eu quero que você coloque a sua mão debaixo da minha coxa.
Eu quero que você coloque a tua mão debaixo da minha coxa. Isso é um senhor de 140 anos, um patriarca honrado e respeitado extremamente. Colocar a mão na coxa era sinal de juramento extremo, devido à expressão de virilidade do homem. Nós vamos encontrar isso quando Isaac pede a José que coloque a sua mão na sua coxa também, jurando que não o enterraria, não o sepultaria no Egito. Quando o nome de Jacó é mudado para Israel, a Bíblia nos relata que no val de Jaboque, Jacó é tocado na sua coxa. E eu tenho outro exemplo para tipificar a seriedade. Quando nós estamos falando de Bíblia, ainda que se fale de Cantares de Salomão, a palavra de Deus é tão séria. E quando fala da coxa, e se fala da virilidade, e se fala do respeito e da responsabilidade, nós vamos encontrar alguém à altura, lá no livro de Apocalipse, que ele está escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e estamos falando de Jesus Cristo de Nazaré. É extremamente importante compreendermos a seriedade deste juramento. Trata-se de um juramento muito sério. Eliezer, você vai jurar para mim que você não vai encontrar uma esposa para o meu filho Isaque entre essas mulheres cananeias onde eu habito. Jure para mim. Não pode ser nenhuma daqui onde eu habito. Não pode. Eliezer agora o que fará? Já que ele entende o princípio do juramento, ele precisa ser o mais honesto e sincero possível. Escute uma coisa: quando os antigos davam uma palavra, eles apenas diziam pelo fio do bigode. Hoje, às vezes, até reconhecendo firma, existem homens que voltam atrás em suas palavras, mulheres que voltam atrás em suas palavras, e não são apenas mundanos. Até mesmo entre nós crentes, se não tivermos cuidado, Satanás fará com que nós voltemos atrás. Até no nosso juramento de fé, do dia do nosso batismo, começamos a encontrar picuinhas e conversas para tentar justificar nossos pecados depois. Eliezer sabia da seriedade de um juramento, entenda bem. E ele diz a Abraão: Senhor, pode-se dar o caso de eu não conseguir encontrar esta pessoa. Abraão diz: você vai encontrar. E você vai encontrar lá na minha terra, na minha parentela. Isso é Mesopotâmia. Você vai encontrar lá na Mesopotâmia alguém. Eliezer fica preocupado porque de lá de onde estão, na terra de Canaã, até a Mesopotâmia, 720 quilômetros, uma distância mais ou menos daqui a Foz do Iguaçu. É muito longe. A moça não ia querer vir. Tinha que ser alguém especial. Para entrar no céu, não é igual as igrejas mundanas estão dizendo por aí, não. Para entrar no céu não é igual aos falsos profetas, os pastores de Araque, que são apenas formados e são doutorados e são pós-graduados e mestrado em teologia, numa teologia banal, rasa e superficial. Para entrar no céu tem suas dificuldades, mas não é para qualquer um. Deus selecionou um povo poderoso e especial para entrar lá. Deus já sabe que você tem potencial para entrar lá. Deus já sabe que você tem capacidade para entrar lá. $720 quilômetros aproximadamente. Eliezer diz: pode-se dar o caso dela não vir. Então será que eu não posso levar Isaque até lá se ela não quiser vir? Abraão falou: não também. Você sabe por quê? Abraão não queria tomar uma das cananeias ali próximo, porque estavam corrompidas com a idolatria. E não queria que Isaque também fosse de Canaã até a Mesopotâmia, porque ele ficou com medo de Isaque se desviar depois que ele morresse. Não, para lá também você não vai. Você não vai, Isaque. Eliezer, Isaque não vai para lá.
ela tem que vir. Então Eliezer diz: mas como é que eu vou fazer se ela não quiser vir? Abraão falou: o Senhor dos exércitos vai mandar um anjo na frente. O Senhor dos exércitos vai mandar um anjo na frente. Mas se porventura a moça não quiser vir, você está desobrigado do juramento. Só que entenda, o nome Eliezer vem da pronúncia hebraica e da tradução hebraica Eliezer. Eliezer é a mesma coisa do nome Lázaro. Lázaro significa Deus ajuda. Entenda, Eliezer, Deus ajuda. Quando eu falo de Eliezer e eu faço a comparação com o Espírito Santo, eu quero que você entenda o significado de consolador, do grego paráclitos, consolador, aquele que auxilia, aquele que ajuda. Quando Abraão tinha um propósito sincero, Deus conhecendo o coração de Abraão, a seriedade e o propósito maior por trás da preocupação de Abraão, Deus pelejou. Eliezer foi à frente, simbolizando o Espírito Santo, que quer dizer Deus ajuda. A mesma coisa eu digo para você: quando você quer morar no céu, quando você quer fazer a vontade de Deus, quando você quer se santificar, Deus te ajuda a conseguir se santificar, Deus te ajuda a ser fiel, Deus te ajuda a vencer as dificuldades. Se prepare então, Eliezer. Prepara 10 camelos. Quando ele prepara esses 10 camelos, eu já vou diretamente por comparação, porque nós estamos analisando aqui um tipo e um antitipo. Um tipo de Isaac representando Cristo, Abraão representando Deus, Eliezer, o Espírito Santo, e a Rebeca, a igreja. Então eu posso analisar calmamente. Estamos aqui fazendo comparativos. Os 10 camelos, aos 9 dons espirituais que estão contidos em Coríntios, capítulo 12, por fazer uma analogia básica e livre. E também ao dom do amor, tão importantíssimo. Inclusive, devido ao pecado ter se multiplicado na face da terra, quantos que se dizem noiva de Cristo, que não estão nem preocupados com a volta dele mais. Mas então parte-se então Eliezer com destino à Mesopotâmia. Mesopotâmia é difícil. Mesopotâmia é longe e não significa somente 720 quilômetros. Representa também a passagem pelo deserto. Para Eliezer, pastor, não. Eliezer está acostumado. Eliezer é um moço. Eliezer é trabalhador. Eliezer é esforçado. É igual o Espírito Santo. A igreja passa por frieza espiritual, passa por dificuldade. O Espírito Santo chora, ele chora, mas ele está acostumado a clamar com gemidos inexprimíveis. Ele sofre, ele chora. O problema pior, a dificuldade maior é para trazer a Rebeca do lado de lá para cá, porque ela vai ter que atravessar esse deserto e não vai ser fácil para a noiva. Você pensa que Deus não vê a luta que você passa para entrar no céu? Você sabe o que quer dizer a palavra Mesopotâmia? 2 palavras gregas, Mesopotamos, entre rios, Tigre e Eufrates. E aonde ela está? E é exatamente onde nós, como crentes, como Rebeca, estamos. Mesopotamos, entre rios. O que é isso? É o nosso livre-arbítrio. Ao contrário da doutrina calvinista, que preconiza a predestinação, ou seja, você já está destinado ao céu ou ao inferno. Uma grande mentira, uma grande aberração de interpretação teológica. Nós somos portadores de livre-arbítrio. E nesta condição, nós escolhemos se vamos para o céu ou se vamos ficar aqui. Rebeca, ela está entre Tigre e Eufrates, na região de Mesopotâmia. Esta é a representação comparativa. Então ela vai, se ela quiser. Lá ela tem o carinho de Betuel, lá ela tem o carinho de seu irmão Labão, lá ela tem toda a sua propriedade, lá ela tem toda uma herança. Se ela quiser, ela fica lá. Assim também a igreja de Deus, ela pode selecionar este mundo, pode escolher o prazer, pode escolher o
o pecado, pode escolher televisão, pode escolher a vaidade, pode escolher o mundanismo, pode escolher o que quiser, mas se escolher aqui, pode esquecer lá em cima. Agora se escolher lá, não se preocupe, porque o que você precisar aqui, Deus vai te dar. O que você necessitar aqui, Deus vai suprir. Eliezer, então, quando vai chegando perto da cidade, nas proximidades das fontes da cidade, na região da Mesopotâmia, ele coloca até os seus camelos para dobrar o joelho. E ele também ora ao Deus de Abraão, o seu Senhor. Quem ora ao Deus de Abraão aí? Ele dirige uma oração e diz: olha, Senhor, eu tenho visto o tamanho da fé de Abraão, e é incrível. E eu faço esta prova com o Senhor aqui agora. Olha o tamanho da responsabilidade que Ele colocou sobre minhas costas. Não é fácil ser chefe daquela casa, Senhor. Ele me considera um homem mais velho. É como se fosse um filho. Só porque eu fui criado e nascido lá dentro. Olha o tamanho do problemão que eu encontrei. Tenho que encontrar uma noiva para o Isaac. Não sei se vai agradar a ele. Não sei onde estou. Não tenho bússola, não tenho GPS. E eu preciso encontrar. Eu preciso achar este modelo de noiva ideal. Ah, meu Deus, olha o tamanho da responsabilidade do Eliezer. Senhor, há de ser que quando as moças daqui dessa região vierem tirar água, a noiva preparada por essa região, ela precisa ser, Senhor, tem que ser, Senhor, tem que ser escolhida. E a demonstração que é escolhida, que ela vai me oferecer água, e eu vou tomar água do seu cântaro. E não é o suficiente, ela vai ter que também dar água para os camelos. Água para os camelos. Deixa eu dar um detalhe aqui. Às vezes a gente lendo a Bíblia sem um dicionário do nosso lado, nós não fazemos noção do que a Bíblia está dizendo. A Bíblia é repleta de milagres. A vida de um crente espiritual, ela tem que ser também repleta de milagres. Olha um milagre extraordinário. A moça dar água para Eliezer é um estranho. Quando Jesus chega no poço de Sicar, que lá está a samaritana, foi um milagre ela dar água para Jesus. Quando Jesus pede para ela dar-lhe de beber, ela é estranha porque ela é samaritana e Jesus é judeu. Esse grande choque cultural, não somente por causa das vestes, mas também por causa da expressão idiomática e por causa do desconhecimento. Hoje nós encontrando um estranho que pede a hora, a gente já desconfia que ele quer promover um assalto. Imagina aqueles tempos. Olha o milagre. Olha o milagre. Ainda dar água para camelos. Você sabe a diferença do camelo e o dromedário? O camelo é que tem aquelas duas bolas grandonas nas costas, o dromedário só tem uma. Mas os dois bebem muita água. Outra coisa, a água não vai para aquele reservatório, porque aquele reservatório é reservatório de lipídios, não é de água. Só que um camelo em 13 minutos ele consegue tomar 100 litros de água. Coitada da Rebeca, coitada da igreja. Tem crente que vem para a igreja porque quer ser servido. Oh, Jesus me cura. Oh, Jesus me dá um carro. Oh, Jesus me dá uma casa. Eu vou na igreja para mim ser abençoado, eu vou ficar rico. Eu vou para a igreja porque eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Eu vou ganhar muito dinheiro. E Jesus, qualquer coisa, Ele resolve meus problemas tudo. Vem para a igreja para ser servido. Escuta uma coisa. A Rebeca, ela já foi programada para servir. A igreja tem que servir a Jesus e não pensar em ser servida somente. Se você ficar bravo ou se você quiser me dar uma bala na saída, eu vou falar. A igreja moderna, ela tem um problema sério de querer apenas ser servida. Isso é o tipo do evangelho consumista 1,99, que nada tem a ver com o propósito original de Deus. Pode dar glória a Deus murcho mesmo, porque eu não falei para dar glória a Deus mesmo. A verdade é essa mesmo. Nós queremos bastante mesmo. Quem que não quer bênção, e da hora que não ganha bênção, sai chutando a pedra, faz um beição desse tamanho? Da onde isso? Nós somos chamados para dar glória, 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 na luta, na prova, na tribulação, na dificuldade, em qualquer momento.
Decanda la basura e me canta la basteia. Ai, 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 aonde que vai encontrar essa Rebeca? Tem um monte de gente por aí. Ai, 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 aonde que vai encontrar os crentes quadrados? Já acharam, Rua João Negrão 595. E eu faço parte deles, Oricanda labasurianda labalaias. Como é que vai achar essa mulher agora? Misericórdia. E daí daqui a pouco, a hora que o Eliezer termina de orar, aparece uma donzela. Detalhe, ela é bela, ela é formosa, ela é virgem, homem nenhum a conheceu-a, é verdade. Ela é pura. Essa é a Rebeca. Então ela desce a fonte, enche o cântaro e sobe. O Eliezer fica só olhando. É essa. O Espírito Santo fica só olhando a igreja. Aleluia. Oricanda labassurianda labastéria. É essa. Não pode. Não. Mas para confirmar. Eliezer, a Bíblia diz que ele corre. Ele chega até onde está a moça, a Rebeca. Pede para ela: você me dá um pouco de água? Volta a repetir: estranho. Ainda hoje uma irmã estava contando que um rapaz chegou do lado, de repente, aqui assim, né? Que nem alguém cai de paraquedas. Que hora que é agora? Daí já foi assim, deu um passo para frente, deu outro passo. É o seguinte, é um assalto. E agora? Isso aqui, ó, civilizado, cheio de câmera. E cheio de polícia. Para quem precisa. Né? E naquele tempo lá, o que tinha à disposição? GPS multifocal, visualizando tudo, nada disso. Só os olhos de Deus nesse mundão extremo aí, que para se ter uma casinha era longe, quilômetros de distância. Me dá um pouco de água? Pois não. Pois não. Porque a noiva, ela tinha água. E a noiva tinha disponibilidade para dar água. Ele falou: não pode ser. E quando ele termina de tomar, ele mata a sua sede. Parece que eu vejo um camelo dizendo para o outro: não, essa aí não, está muito bonita essa aí. Você não vai dar água para nós não, rapaz. Pode esquecer. Ela diz assim: eu tenho água para os camelos também. Eu tenho água para os camelos também. É o quê? Esse é o modelo ideal, ponto, já está preparado. Escuta uma coisa: a noiva de Cristo, ela está disposta ao serviço do Senhor. A noiva de Cristo, ela está preparada para toda obra. A noiva de Cristo, ela está preparada para fazer com toda alegria, com toda dedicação, com seu amor pronto. Ela está pronta. Então, ele já começa a deduzir: não pode ser. Não pode ser. Aconteceu isso assim, de primeira mão. Amados irmãos, as coisas de Deus são tão misteriosas. Vale ressaltar aqui as qualidades da noiva, que preencheram todos os requisitos. E ainda foi além ainda. Abraão não pediu o requisito que tinha que ser virgem. E também não pediu o requisito que fosse bela e formosa. É claro que o Isaac não queria que fosse qualquer coisa enrolada com a burca aqui, depois desenrolasse que o Isaac... Mas certamente não estava no requisito, na descrição do Abraão. Só que ela era bela, formosa e era pura. Ah, meu Deus, você entendeu? Bela e formosa. Só que estou dizendo da bela e formosa, eu não estou dizendo não que ela estava maquiada não, tá? Não estou dizendo não que ela estava toda empiriquitada não. Porque às vezes não adianta, às vezes tem pessoa que quer se empiriquitar, quer se não sei o que, ficar mais feia ainda. Sabia? Não, senhor. Porque a beleza era aquela beleza chamativa para nós entender na comparação. A beleza que agradaria ao noivo, proporcional para atender à demanda, ao desejo, ao anseio do noivo.
Tem irmã que já está ficando com vergonha porque usa roupa de crente, porque ela é criticada, porque é a irmã da saiona, é a irmã que não corta o cabelo, tem os cabelos despontados. Tem irmão que tem vergonha de usar roupa de crente, tem vergonha de usar o terno, está ficando com vergonha, porque vão dizer que é feio, porque eu estou com vergonha disso, estou com vergonha daquilo, é antiquado demais. Escuta uma coisa, o que importa é o teu noivo achar bonito, Isaac achar bonito, Jesus achar bonito. É o que importa. Quem dá glória a Deus? Pouco importa, esses tempos atrás, antes da minha avó, da minha mãe falecer, falou para minha esposa assim: o que você achou graça nesse nego feio? Minha esposa falou: eu amo ele, é meu esposo. Ué, fazer o quê? O que importa é para quem ama. O que importa é Jesus. Jesus te vê, Jesus te ama. Jesus, ele gosta do jeito que você se veste. Ele gosta do jeito que você se comporta na presença dele. O resto é resto. Pecalabassurianda labasteia. Formosa e virgem. Virgem. Opa. Virgindade. Hoje nos círculos de debate de muitos jovens, adolescentes, para minha tristeza e para a tristeza dos pais aqui, às vezes no debate de adolescentes, virgindade é motivo de chacota e brincadeira. Ah, ele é virgem. Ele é virgem. É triste isso. Deus estabeleceu um dispositivo natural chamado ímen. Eu vou explicar qual a finalidade disso. Explicar que o ser humano é um monte de carne, um monte de osso, que um dia vai ter que prestar conta e que tem limite diante do Criador. Não é para andar brincando, andar se prostituindo, fornicando, ou fazendo o que bem quiser, o que bem entender, e que estará livre de um juízo vindouro. Não é assim não. Ora, vergonha por quê? Qual é o motivo da graça? Não tem vergonha nenhuma nisso. Isso é honra. Talvez alguém diga para mim assim: pastor, mas se for para mim então, preencher como requisito de ser a noiva de Cristo, como requisito da virgindade, eu vivi uma vida pecaminosa, eu não estou qualificado. Calma lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deixa eu te explicar. Quando você aceitou Jesus de coração, Ele te apoiou no pecado e na podridão da imundícia, lavou e enxagou as suas vestes no sangue dele. Ainda que você não seja justo, porque se alguém vir me dizer que é justo, o Senhor vai dizer que a tua justiça para Ele é igual trapo de imundícia. Ele pegou você no pecado e na podridão mais baixa da terra, te lavou e te justificou, e agora você também é uma virgem, uma donzela bonita na presença dele. Candalamanaba, candalabalabastéria. Olha o movimento da Rebeca. Aleluia. Qual foi o primeiro movimento dela? Ela desceu a fonte. Segundo movimento, encheu o cântaro. Terceiro movimento, e subiu. Naturalmente, literalmente interpretando este versículo, seria mais ou menos assim: desceu, encheu o cântaro e subiu. Literalmente é assim. Mas nós estamos fazendo um comparativo. Então, na condição de comparativo, nós vamos entender primeiramente passo a passo que ela desceu. Ela desceu. Ela desceu. Sabe o que é descer? Descer é isso aqui, ó. Na teoria é isso aqui, ó. Na teoria é fácil. Eu quero ver na prática. A igreja brasileira, ela está cheia de posses. A igreja brasileira está muito abençoada. Eu escutei um exemplo esses dias de um irmão, que esse irmão, o pastor Pedro contou o testemunho. O irmão estava com seus filhos para vir para a igreja, e daí o irmão tinha acho que 5 ou 6 filhos, ele acabou esquecendo um, não é assim? Que bênção maravilhosa. Eu também faço parte desses testemunhos. Quando eu ia de Toledo no Paraná, andava 20 quilômetros
comendo poeira, empurrando um carrinho do Rossi, meu priminho do ladinho, ou dentro do carrinho mesmo ali. Oh, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Às vezes tinha um chinelo, tinha aquele tal daquele conga, que sempre minha avó prometia que ia trocar o conga e nunca trocava. Né? Aquela luta, mas quando você entrava dentro da igreja, era aquele fervor, era aquela alegria. Só que hoje, a igreja brasileira tem carro, o povo da igreja brasileira tem apartamento, o povo da igreja brasileira tem casa abençoada, tem roupa, tem terno para colocar um por dia, tem sapato bonito. Quando não quer o corte italiano, tem o corte alemão. Quando não quer o corte alemão, tem o corte lá de Franca, ou de lá de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, seja lá onde for. O povo brasileiro tem gel para passar no cabelo, isso não é pecado também. Tem aquele shampoo cheiroso para passar no cabelo, isso é bênção de Deus. Pode andar quando está enjoado de andar de carro, anda até de ônibus, ou até de pé. Hoje é glamour andar de a pé ou de bicicleta, tranquilo. Nós temos bastante hoje, só que tem um problema. Nós estamos muito elevados, estamos alegres, estamos felizes, mas nós estamos chorando muito pouco. Nós temos que descer mais, nós temos que chorar mais, nós temos que descer a fonte. Descer a fonte. Ela desceu a fonte. E é descer a fonte, tá? Não é descer no brejo, ou no banhado, ou na cisterna rota, ou nas águas de Mara. É na fonte. Tem um que diz que é pastor, um picareta aí, que tem um outdoor dele lá. Eu procurei de todo jeito. Eu não consegui encontrar o nome Jesus lá. É um pastor que diz que faz a criançada dar risada até perder a dentadura. O homem é tremendo, ó. Só que nunca vi desafiar pecado. E uma vez que escutei, me perdoem. E está cheio dessas fontes por aí. Fontes calvinistas. Tem um calvinista por aí que no vazio da pregação dos pastores pentecostais que pregavam com mais seriedade e fervor, se desvaneceram no discurso, cruzaram os braços, pararam com o Pentecoste, começaram a dar outros nomes para línguas estranhas, começaram a chamar de glossolalia. Estou dizendo pentecostais. Criou-se um vazio, e no meio desse vazio entraram os calvinistas com as suas doutrinas rígidas, mas com teor altamente predestinacionista, e assim está arrebatando milhares de pessoas, está ganhando milhares e centenas de pessoas. Cisternas rotas, fontes amargas. Cuidado com essas fontes amargas. Ela desceu a fonte. Você quer que eu te diga o que é a fonte? A fonte verdadeira não é a teologia sistemática. A fonte verdadeira não são os estudos de apologética. A fonte verdadeira não é a internet. A fonte verdadeira não são os gurus da teologia. A fonte verdadeira é a palavra de Deus, é Jesus de Nazaré. A noiva tem que descer a fonte, a fonte, a fonte. Dá glória a Deus, Curitiba. Dá glória a Deus que o fogo está pegando. Aleluia. Desceu a fonte, encheu o cântaro e subiu. Encheu o cântaro. O que é um cântaro? Um grande vasilhame, parecido com um tipo de balde, é claro, muito rústico, mas tinha por finalidade guardar cereais ou apanhar água. Um cântaro. E ela não apanhou pela metade, ela encheu. Vamos entender aqui da maneira comparativa. Se for entender na figura literal, é como eu disse. Desceu a fonte, encheu o cântaro e subiu. Normal, nada mais que isso. Mas tem uma aplicação para nós, que nós estamos entendendo a comparação da Rebeca com a igreja. Vamos entender. E ela encheu esse cântaro. E ela encheu. E quando nós viemos na igreja, nós temos que ter um costume que nós perdemos. Um costume que perdemos e nós parece que não estamos preocupados de recuperar. Um costume de trazer lenço para a igreja, porque nós vamos chorar derramando o nosso coração na presença do Senhor. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E não é com Deus, não é com Jesus, que é o Isaac, e não é com o Espírito Santo. Com quem será que é, pastor? É com o presidente da república? É com o governador? Ou é com o prefeito? Ou é com o irmão da igreja? Ou é com o ministério? Eu vou para o ministério que vai mudar? Não, o problema é conosco. Nós temos que vir na igreja e encher o cântaro. Tem que voltar para casa com o cântaro cheio desta água que lava o nosso coração. Aleluia!
Olha o que acontece aqui. O que que ela... Ó, ela desce a fonte, ela enche o cântaro, e o que acontece? Muito em breve vai sair uma notícia. O que que aconteceu com ela? Desceu, encheu o cântaro e subiu. Muito em breve a igreja vai subir. Muito em breve a igreja vai subir. Muito em breve muitas pessoas vão encontrar somente o vazio. O crente fiel, o crente de oração, o crente que busca Deus, o crente ridicularizado, o crente antiquado, blasfemado, ignorado, o crente que era de oração, que tanto sofreu na face dessa terra. Muito em breve sofria principalmente por causa do pecado do mundo, por causa da transgressão do mundo e por causa do pecado entrando dentro da igreja. Muitos crentes sofrem, mas está chegando o momento deste mesmo crente se alegrar na presença do Senhor, porque está chegando a hora da Rebeca subir. Aleluia. O Eliezer está emocionado. O Eliezer não sabe mais onde colocar tanta alegria. Ele dobra o joelho, coloca a boca no pó e se levanta e fica alegre, fica feliz. Mas a Rebeca vai correndo lá na casa dela. Chega lá então, já chega o Labão. Cunhado é uma benção. O Labão já vai chegando direto, já vai dando uma olhadinha para o Eliezer. Rapaz, que Deus te abençoe, servo de Deus Altíssimo. Entra, rapaz, o que você está fazendo aí fora? Entra para cá. A hora que ele vê os presentes que a Rebeca recebe, o olho do Labão. O Labão não é interesseiro, irmão, imagina. Para dar nó e passar a perna em Jacó, irmão. Dá 2 nó num pingo d'água, irmãos. Entra aqui, porque isso? Ainda mais que Naor, seu pai, já tinha morrido, certamente, e ele é o chefe da casa. Ele, opa, alguma coisa vai sobrar para mim nisso aí todo. E o cunhado doido para dar uma voltinha no camelo do cunhado, né? Daquele jeito. Vem para cá, vamos conversar. Como é que é? E o Eliezer começa a contar. E diz, eu fiz um propósito com Deus, e Deus me respondeu. E vamos direto ao assunto. Eu quero saber se eu posso levar a Rebeca embora. O Labão, calma lá, peraí. E a Milca, não, calma lá, vamos conversar. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar uns 10 dias aí. Beleza? Não. O que Deus falou no meu coração e está proposto pelo meu senhor Abraão e pela pressa que o Isaac tem que ser agora. Não, só mais uns 10 dias. Tá bom, vamos perguntar para a noiva. Ei, meu Deus, se Deus pergunta para alguns crentes aqui, você quer ir para o céu agora? Ô irmão, você quer ir para o céu agora? Meu Deus, que glória a Deus mais fraco. Irmã, você quer ir para o céu agora, irmã? Dá um glória a Deus para me ver aí. Não, eu conduzi a situação, não vale. Eu conduzi. Eu apelei. Me perdoem por ter apelado. Deixa eu falar uma coisa aqui. A Rebeca, ela está pronta para ir da seguinte maneira, na linguagem comum. Eu ir para ver o Isaac? Só se for agora. Como é? O meu noivo, da mesma parentela, esperando eu por tanto tempo. Não, eu vou e vou é agora. A Bíblia diz que a Rebeca se propõe aí. A Rebeca se prepara, ela monta no camelo dela. E as servas também que vão auxiliar no casamento, já vão cada uma montando no camelo, você já sobe naquele, e você naquela. Parece que eu já vejo a Rebeca já se posicionando. E vamos que vamos, e vamos que vamos. Mas tem deserto, menina. Não, mas nós vamos, não tem problema não. Tem crente que às vezes alguém até mesmo sabe que ele se tornou um crente. As pessoas começam a criticar, rapaz, você não vai conseguir, você não vai dar conta. Você está sendo muito assíduo, você está sendo muito eufórico. As coisas não são bem assim.
assim não. Daqui a pouco você vai desistir, daqui a pouco você vai voltar atrás. É mais ou menos devagar, não é tão depressa assim não. Só que a pressa da Rebeca era pressa para encontrar com Isaac, era pressa para encontrar com o noivo. Aleluia. Alguém aqui tem pressa de encontrar Jesus? Alguém aqui durante o dia sente uma vontade de chorar e falar línguas estranhas quando você está na tua casa lavando louça, irmã? Já te aconteceu isso, minha irmã? Você está andando pela rua sozinha, se lembrando dos problemas, da dificuldade, daí daqui a pouco você começa a cantar um hino e você começa a falar línguas estranhas. Já te aconteceu isso, minha irmã? Ô irmão, já te aconteceu de você falar em mistério com Deus sozinho no meio da rua? Eu vou dizer o que é. É o Eliezer que está ali no teu ouvido, te preparando e dizendo: o teu noivo é maravilhoso, o teu noivo é maravilhoso, o teu noivo é maravilhoso. Aleluia. A Rebeca vai. Daqui a pouco a Rebeca está descendo lá no monte, e aqueles camelos, a Rebeca em cima. E daí o Isaac está orando. Só que ele está orando, talvez ele está orando assim: meu Deus, manda depressa minha noiva. O Isaac está orando, ele está clamando. Daqui a pouco ele dá uma levantadinha aqui. Ele é mais ou menos que nem Elias, quando vê aquela mão do homem do tamanho, né, aquela nuvem do tamanho da mão do homem. Ele vai orando e vai orando e vai orando, até que vai se ampliando e vai chegando o milagre. O Isaac vai orando, ele vai orando e vai orando, e daqui a pouco vai despontando os camelos. Da mesma maneira, eu tenho certeza que Jesus, como disse nas palavras de Estevão, Jesus, ele não está sentado, ele já está de pé. Ele não vê a hora de te abraçar, ele não vê a hora de pegar na tua mão, ele não vê a hora de te dar um abraço eterno, ele não vê a hora. Oricandalabaia. Aleluia. Daqui a pouco, quando o camelo começa a se despontar, o Isaac dá uma levantada, dá uma olhadinha aqui, e daí a Rebeca dá uma olhadinha de lá. Você já pensou a hora que você vê Jesus? Você já pensou você sendo salvo vendo a glória de Jesus? Você já conseguiu imaginar Jesus dizendo para você: você sofreu tanto, assim como eu também sofri na terra, mas agora você vai entrar no seu descanso. Ah, meus irmãos, a hora que a Rebeca viu Isaac, ela não quis nem saber a altura, mas ela pulou do camelo lá embaixo, pá! E falou: quem que é aquele? O Eliezer falou: você não está sentindo quem que é? Não, quem que é aquele? Você não sente não, Rebeca? Quem é aquele? Aquele é o teu noivo, Rebeca. Aquele é o teu noivo, Rebeca. O Espírito Santo testifica que Jesus está voltando. O Espírito Santo testifica no coração de quem é fiel. Sinta o noivo te abraçando aqui nessa noite. Sinta o noivo te abraçando aqui nessa noite. Sinta a glória de Jesus. A noiva sofrida, passando pelo deserto, derramando lágrimas, sendo humilhado, até dentro da igreja mesmo, sendo perseguido, blasfemado, passando por dificuldades, tribulações, problemas, enfermidades. Tudo isso faz parte do deserto, mas está chegando a tua vitória, está chegando a tua salvação, está chegando o momento da tua glorificação. Você não consegue ver a tua coroa de glória, ela já está preparada, ela já está pronta. Eis aí o noivo, ele está chegando. Você sabe o que são os terremotos? São os toques da marcha nupcial. Você sabe o que são os trovões? São os anúncios. Os relâmpagos são os sinais. Eis o noivo chegando por aí. Se prepara, igreja do Senhor, se prepara, fica de pé, se prepara, o noivo está voltando. Oh glória. Levanta a sua mão para o céu, diga: meu Deus, prepara meu coração para a volta de Jesus. Meu Deus, prepara minha